amigos que acompanham o canal, pessoal que está vendo nesse mercado financeiro. Será que finalmente aí chegou a hora da verdade? Vejam o grande Ray Dalio lançando a braba, né? Então lembre-se que quando o Ray Dalio falou lá em 2020 que o mercado já não se aguentava mais, isso ocorreu na mesma semana, não é mesmo? Diferente do Michael Burry aí, que toda semana fala que o mercado vai quebrar e nada acontece. Então, será que ele vai repetir a façanha aqui em 2020? Gente, eu trouxe novamente esses dois gráficos aí que são os mais importantes, né? Falar rapidamente. Olhem que insanidade, foi exatamente por isso, então, que sexta-feira os mercados colapsaram, não é mesmo? Nasdaq caindo aí mais que 4%. Sempre falei, pessoal, esse primeiro gráfico aqui, né, dos juros, então sempre sobe devagarzinho, cai muito rápido. Sobe devagar, cai muito rápido. Mais uma vez, né, ocorreu isso daí, então subiu bem devagarzinho. E quando era, pessoal, para cair muito rápido agora, né, ou seja, deveríamos já estar com problema de emprego no mundo inteiro, aquela coisa toda, nada ocorreu, muito pelo contrário, né, sexta-feira falaram que muito provavelmente terão que aumentar os juros. Gente, o que vocês acham que acontece quando essa lógica que é quebrada, né, completamente? E aqui embaixo, né, os juros inversos, a grande inversão de 3 meses e 10 anos, que eu já expliquei muitas vezes. Esse então nem se fala, né, pessoal? Bastou aí muito pouco dessa inversão das últimas vezes para o mercado colapsar completamente. Dessa vez caiu muito mais e o mercado segue sem o colapso. Então, pessoal, olha só, né? Quando isso realmente explodir, será uma insanidade, né? Como nunca vimos. E então veio na sexta-feira, que valor, hein? Surpreendente, 2,5 trilhões de dólares evaporados. Pessoal, sobrou para todo mundo ações, ouro, prata, bitcoin, small caps. Mas vale lembrar, hein, gente? Olha só quantas vezes eu não falei aqui no canal, né, que a grande diferença de ativos ultra especulativos como o Bitcoin dos demais ativos, né, é que em um momento como esse o Bitcoin cairia muito mais. Então nem começamos, na verdade, né, o grande colapso do mercado e o Bitcoin aí já está com mais de 50% de queda em relação ao seu topo. O ouro está muito longe disso e as demais ações aí nem se falam. Então o que aconteceu, gente? 172 mil empregos contra 85 mil esperados. O governo realmente esperava, né, que a economia fosse dar uma baixada aí por causa que a inflação está explodindo, para que finalmente pudessem cortar juros e não, né, não existe, isso não vai acontecer. Uau, né? Gente, vamos falar rapidamente então do Ray Dalio, que lançou a braba. O mercado já é uma bolha e vai estourar. Todas as grandes mudanças tecnológicas produzem bolhas. Gente, isso daí eu falo num curso, né? Eu tenho esse curso, inclusive, aqui na descrição. Não é só mudanças tecnológicas, né, pessoal? Todos os grandes ganhos humanos, né? Você tem a expansão de crédito que leva à explosão, leva à criação de bolhas, né, especulativas e leva à explosão de bolhas especulativas. Não se esqueça, uma das primeiras bolhas ali dos mares do sul, né, as companhias dos mares do sul, que até o senhor Newton, você que está me ouvindo, acha que é mais inteligente que o Newton? Com certeza não, muito menos eu, né? Não sou mais inteligente que o Newton e ele caiu numa bolha, né, pessoal? Então, é algo normal, pessoal, é natural, né, que isso ocorra, tem até explicações aí biológicas, mas enfim, com IA não seria diferente. A diferença, né, gente, como eu sempre falo aqui no canal, os caras estão brincando demais com fogo porque tem a bolha da IA, bolha de tecnologia, bolha cripto que já está explodindo, né? Tem a bolha dos imóveis, tem a bolha de tudo que é coisa. Então será uma mega, né, hecatombe com a bolha aí. Momento que investidores exigirem retornos reais. Pessoal, olha só, né? Isso eu gostaria muito de falar aqui no canal há muito tempo também. Gente, dois fenômenos, né, que a gente só tem por causa que estamos vivendo essa era mágica, né, de impressão infinita de dinheiro. A questão woke, né, gente, que ninguém gosta, ninguém abraça, ninguém assiste, mas eles continuam fazendo filmes, livros, games, né, políticos, intelectuais, universidades infinitas woke, mas ninguém gosta. Então, por que continua fazendo, né? Porque o dinheiro simplesmente não importa mais. Se você tiver ali um esqueminha com o governo, né, sempre... Isso que é o pior, né, gente? Sempre tira dinheiro das pessoas que não gostam dessas doutrinas, né, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, o woke, gente, nunca seria possível, né, em um capitalismo seguro, em um capitalismo saudável, digamos assim, né?
só ocorre porque simplesmente não importa mais. Você lança um filme, é um fracasso, ninguém assiste, um prejuízo enorme, mas você tem ali um esqueminha com o governo, né? Então tudo dá certo. E a IA também, hein, pessoal? A gente pode colocar, né, dentro desse saco aí. Por quê, gente? Porque a IA simplesmente não dá retorno financeiro, pessoal. Olhem aí tudo que a Anthropic, né, OpenAI sofrem, né, para gerar novos modelos. Aí a China vai lá, abre 1 milhão de chaves, né, de usuários, fica perguntando as coisas para o modelo novo, retreina o modelo velho, então você simplesmente perde toda aquela inovação com uma cópia. E não dá para provar, né, gente, que tem essa questão aí de patente, porque é algo tão complexo, né? Talvez se fizesse essa análise de vários usuários, enfim. Mas não, o fato é, né, gente, não dá retorno financeiro. A IA sim está mudando o mundo absurdamente, né? Mas ela não dá esse retorno financeiro, pessoal. Olha que loucura, né? Empresas de IA estão gastando 800 bilhões de dólares em despesas de capital apenas esse ano. OpenAI, 60 bilhões anualmente, infraestrutura de nuvem contra 25 bilhões de dólares em receita real. Então, isso não tem como acabar bem. Menos de 1% dos executivos relatam ROI significativo com seus investimentos em IA. Aliás, gente, estão falando que tá ficando mais caro, né, você contratar IA do que você ter os pangarezão lá programando, né, que nem eu, por exemplo, que programo ainda muito. Todo o backlog de nuvem de 2 trilhões de dólares detido pela Microsoft, Oracle, Google e Amazon é ancorado por duas empresas não lucrativas, OpenAI e Anthropic. Até 2030, a indústria precisará de mais 2 trilhões, né, para justificar o que está sendo feito hoje aí. A BEM estima que isso ficará em 800 bilhões aquém, né? Dalio não está dizendo que a tecnologia é falsa, ele está dizendo que a economia ainda não funciona e toda a bolha da história terminou na mesma maneira quando esse momento de acerto chegou. Então, estou trazendo aí, pessoal, são grandes mídias americanas, né, que trouxeram aí essas falas do senhor Ray Dalio, tá certo? E, de novo, né, ele sempre se posiciona quando a coisa está muito próxima a explodir. Gente, isso daí tem muito a ver também, pessoal, com essa queda, né, do Bitcoin. Claro que sim, né, gente? Claro que sim. Então a BlackRock, né, que é a dona do mundo, que é a dona de infinitas mentes aí, 80%, né, do mundo é escravo da BlackRock porque consome algo que ela produz, seja de comida, seja de leitura, seja de estudo, né, música, tudo vem deles de uma certa forma, né? Então eles brincaram muito ali com as criptos, ganharam muito dinheiro também em ETFs, mas agora eles querem redirecionar o dinheiro dos pangarés aí que investem em ETFs, né, para IA, tá certo? Então eles vão fazer de tudo para acabar com o investimento em cripto e as pessoas só terem em mente investimento em IA. Meus amigos, não deixem de entrar lá no portalzinho 137, mais portal do conhecimento no Telegram. Link que está aqui na descrição, gente. Não procurem lá direto no Telegram. Não entrem em canais que não sejam exatamente esse link. Tem muito fraudador. Eu nunca ofereço nada por lá, pessoal. Nada, nada, nada. Até tem umas propagandas que aparecem lá, gente, mas é do próprio Telegram, né? Eu mesmo não oferto por lá, tá bom? Aliás, né? Não oferto coisas mirabolantes aí, só meus produtinhos. Os mesmos que estão aqui na descrição, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não entrem em furada. A nossa carteirinha aí, né, fez uma queda enorme em abril. Tô precisando fazer, gente, agora eu vou fazer o material, né, de maio, porque eu estava esperando os códigos, né, aparecerem e realmente apareceram agora. Nessa semana eu devo fechar o material de carteiras, tá, pessoal? Então é R$100 por mês ali. Que material bom, né, gente? Olhem, são exemplos, gente, de carteiras de conservador, anticrise moderado e arrojado. Não faço, pessoal, indicação. Teve um cara que me mandou um e-mail. Pô, Morfeu, eu quero fazer parte dessa carteira sua aí. Não tenho carteira nenhuma minha, meu amigo. São carteiras modelo com base nos ETFs que a gente tem nesse curso que a gente deu lá também de R$300, né, investindo nos Estados Unidos de Buffett a Burry, tá certo, meus amigos? Então, calma, pessoal, não tem nada de indicação. E aí, né, o Bitcoin... Gente, tirei aqui, né, o material na sexta-feira, ele tinha batido o recorde, caindo a 62, já chegou em 59. Muitos canais até que defendem o Bitcoin, né, pessoal, falando que vai chegar aí a 30, a 20. Isso aí é sempre bola de cristal, gente, não dá para saber nada dessas coisas, né, não se iludam, gente, não se iludam. O Bitcoin subiu completamente de uma forma sem explicação, porque os grandes começaram a fazer, né, um monte de maracutaia. E vai cair do mesmo motivo, pessoal. Sempre falei pra vocês, né? Sempre falei isso aqui pra vocês. Tomem cuidado.
E aí esqueceram, né, daquela treta enorme, pessoal, do private credit, né? E tá aí, ó, o Cliffwater, o maior fundo de crédito privado dos Estados Unidos, 31 bilhões em ativos, recebeu pedidos de 17% nas suas cotas, mas aí limitou os regados a 5%. Gente, eu pedi ajuda do acho que foi o Grok, né, que me tirou esse relatório aí. Falei, cara, mas ainda tá rolando isso? Sim, está rolando a todo vapor. Olhem, meu Deus do céu, pessoal. As pessoas não imaginam, né, que estão aí em cima de uma bomba de crédito, meu pai do céu. A Blue On, né, já trouxemos algumas vezes aqui também, já chegou em 41% pedidos de resgate, mas eles limitam a 5%, né? Meu Deus do céu, pessoal, 41%. O que será que vai sobrar, né, gente, para esses pobres coitados aí que investiram nesse tipo de coisa, achando que seria uma renda fixa, né? Isso que eu fico muito bravo, eu sempre falei aqui no canal. Independente de se você tá querendo, meu amigo, apostar em X ou Y, não tem problema, né? Cada um, arque com as suas próprias ações aí, oda-se, né, para falar um português mais rasgado. Só não compre alguma coisa que é ultra especulativo, pensando que é algo conservador, tá certo? Conservador, gente, é aquilo que te dá uma renda fixa, né? Que não vai te colocar num risco muito grande. Então não compre uma coisa dessa aí, meu pai do céu, títulos de crédito privado, achando que vai ter um retorninho garantido sem problema. Não, 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 não. Não vai, né? Não compre Bitcoin achando que é ouro digital, que um dia as nações vão usar para compor reserva de valor. Não, meu amigo, não faça isso. É um ativo ultra especulativo, né? Se você quer ter grandes ganhos e grandes perdas, se joga, Bia, né? Como fala. Se joga, Bia, né? Mas se você tá querendo, cara, uma coisa que é realmente, né, parecida com o ouro aí, que ao longo de décadas, milênios, não perde valor, é o próprio ouro, né? Então, pelo amor de Deus, pessoal, acho que a minha batalha aqui no canal sempre foi essa, né? Eu nunca recomendei, compra isso, compra aquilo, eu sempre falei, tomem cuidado e não troquem esse tipo de conceito que é tão básico, né? Tá aí o ouro, ó. Olha como o ouro subiu, né, gente? Absurdamente aí ao longo dos anos. Então, se você não tivesse feito absolutamente nada com o seu dinheiro, olhem o SP500, né, que é a grande massa aí de ações, subiu absurdamente menos que o ouro. Então, gente, isso também não é indicação de ouro, né? O ouro tem momentos aqui, ó, entre 2012 e 2022, ficou 10 anos praticamente no mesmo valor, pessoal, né? Então, ao longo de muitos anos e nesse período aqui, ó, poxa, quem investiu em ações ganhou muito, né? Mas não confunda as coisas, tá certo? Tem ativo que é para ganhar pouco, tem ativo que é para perder pouco e tem ativo que é para ganhar muito e perder muito. Pode ser que perca muito, né? E é isso, pessoal. E aí os impostos no Brasil já batemos 2 tri, hein, gente? Agora em 2026, que tristeza, né? E ainda tem gente que defende que o problema é imposto, falta de imposto. Como isso me deixa triste também. Temos aí, né, o They Live, o filme que eu já trouxe aqui infinitas vezes também. Parece que o Donald Trump, né, pessoal, é o cara aí do They Live. Não percam esse filme. Então, gente, eu vou fazer essa semana, né, nosso conteúdo aí de opções, de carteira também. Então, temos um material explicando o que são as opções e temos também uma área de membros, né? Esses momentos aí de queda, as opções ficam meio travadas, mas tem muita coisa boa chegando e eu vou explicar também. Lembre-se que não é uma área também de recomendação. E tamo junto, meus amigos, que todos tenham uma excelente semana, mais uma vez, né? Lembre-se principalmente de ficar conectado com o Criador, lembre-se de agradecer cada passo da vida, né? Devemos tudo ao Criador e temos que ser gratos por isso. Tenham todos uma excelente semana, um grande abraço!